Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Pessoal, hoje eu senti uma necessidade imensa de fazer esse vídeo para dar um alerta aí para os colaboradores do canal ou para porventura qualquer um que vier assistir a esse vídeo. A gente está vivendo momentos realmente difíceis, tá? Aquela história que o pessoal fala aí de... que é bíblico, que em algum momento seriam abertas as portas do inferno, né, e liberado todo o tipo de espírito maligno, os demônios, como eles dizem lá, né? Bem, quem acompanha o canal da gente aqui sabe que a gente não leva tudo que está na Bíblia ao pé da letra. Já expomos vários assuntos aqui, né, várias teorias e trouxemos argumentos plausíveis, né, dados e tal, de que a Bíblia não é totalmente confiável, ela é uma colcha de retalho, vide como ela foi feita. A gente tem que pesquisar a Vulgata, ver como ela foi escrita lá por aquele tiozinho lá que é o Jerônimo de Estridão, né, que escreveu a Vulgata a mando do Papa, Dámaso I. O Dámaso I foi o 37º Papa da Igreja Católica, ele conquistou o papado assassinando o seu principal concorrente, que era Ursino, né, botando os caras dentro de uma igreja lá e tocou fogo. Né? Eu já contei essa história várias vezes no canal. Então eu peço que as pessoas que têm a Bíblia como uma verdade absoluta, que eles pesquisem Jerônimo de Estridão, que eles pesquisem essa história entre Dámaso e Ursino. Aí aqueles que acham que a Bíblia foi escrita com inspiração divina, não foi, gente, não foi mesmo. Porque o cara que mandou escrever a Bíblia assassinou o seu concorrente e os seus seguidores assassinados numa igreja. Isso é história, não sou eu que estou inventando nada aqui. É só vocês lá e pesquisar. Né, de novo, a história de Dámaso, o 37º Papa da Igreja Católica, lá na época do Constantino. Aí depois vocês vão ver também os concílios de Nicéia, concílio de Laodiceia. Vocês têm que pesquisar por que os livros foram tornados apócrifos, tem que pesquisar o que está escrito no livro de Enoque e nos evangelhos gnósticos, né? Por que eles foram considerados apócrifos? Porque ali realmente estava a verdade que eles não queriam mostrar na Bíblia. Entendeu? Então, que era algumas coisas que eram verdades que nos esclareceriam muito, principalmente na questão espiritual e na questão de que a vida não é limitada ao nosso planeta, essas informações nos foram ocultadas, né? Mas mesmo assim, algumas coisas que estão na Bíblia são fatos, que nem falei, é uma colcha de retalhos com meias verdades, não dá para dizer que tudo que está lá é uma mentira absoluta, muito menos uma verdade absoluta. Dito isso, pessoal, nessa parte de abertas portas do inferno, coisa e tal, é uma realidade. A gente já ouviu o próprio Divaldo Franco, né, que é um espírita muito conceituado aqui no Brasil, relatando que ele foi ameaçado por um espírito inferior, né, de padrão moral bem inferior, digamos assim, né? E eles dizendo que toda essa tribo do mal aí, né, que estão desencarnados, o pessoal dessa 4D, que o objetivo deles nesse momento é realmente testar os que se dizem de boa índole, né? E que eles vão tentar ao máximo desvirtuar a gente, né? E que aqueles que se dizem bons ou seguidores de Deus, eles querem dizer, ó, vocês não são seguidores de porra nenhuma, porque eu vou lá, incito vocês a fazer a violência e vocês me obedecem. Né? E daí, enfim, ele faz ameaças lá, o Divaldo Franco, acho que muita gente já viu esse vídeo em que ele relata que o pessoal falou que eles iam realmente atacar. E pessoal, esse ataque está acontecendo e é evidente, é só a gente olhar um pouco a televisão e perceber as notícias, aliás, que eu não aconselho muito, né, mas enfim, acaba fazendo parte da nossa vida, a gente acaba vendo coisas que às vezes não gostaria de ver, né? Mas por outro lado serve de alerta pra gente. Então agora qual é que é o foco deste vídeo aqui? O foco é que a gente pare para observar, e eu trouxe aqui algumas cenas, né, para ilustrar o troço e pra gente entender essa coisa toda. O que leva um ser humano, por causa de uma briga de torcida, né? Como nessas imagens aqui que eu vou mostrar, eu não quero deixar as imagens correndo, né? Por isso que eu botei só estáticas ali, porque o troço é chocante demais e é só para dar uma ilustraçãozinha no negócio, né? Talvez nem precisasse das imagens, mas enfim. Às vezes uma imagem vale 1000 palavras, né? Mas, cara, a questão é, o que leva um ser humano, entendeu?
a espancar um outro ser humano que já está totalmente indefeso, está no chão desacordado, e as pessoas vão lá e batem com um pedaço de pau em cima dele, passam um outro, dá um chute na cabeça do cara, vai o outro lá e dá um pisão na cabeça do cara, e o cara ali desmaiado. Ou seja, o que é isso, cara? Né? E aqueles seres humanos que nós vimos ali no meio da briga, ali envolvido, chutando a cabeça do outro caído, se tu fosse separar ele e fosse ver talvez no local de trabalho, no local de estudo ou entre os amigos dele, será que ele realmente é um ser tão desprezível e cruel como é demonstrado naquela imagem? Ou será que chega a um ponto que a gente entra num estado de violência ou de raiva e que isso incita, né, um nível de padrão vibratório onde a gente perde completamente o controle? Pois bem, é nessa opção que eu acredito. Eu acho que quando as pessoas... eu acho não, é sabido, né? A gente aprendeu, a gente estudou e a gente sabe que raiva, medo, esse tipo de sentimento abaixam o nosso padrão vibratório, e ao baixar o nosso padrão vibratório a gente simplesmente fica desguarnecido, a gente perde todas as defesas espirituais que nós temos, porque a nossa defesa espiritual vem única e exclusivamente da nossa mente, do nosso padrão num determinado nível, e quando a gente cai esse padrão, abriu-se as portas, né? Ou seja, tu escancara as tuas defesas. O que acontece? Esses seres malignos que falaram, que nos ameaçaram, que prometeram que eles iam tentar fazer a gente se desencaminhar do caminho da paz e da retidão, né? Eles estão fazendo o trabalho deles. Eles estão fazendo o que foi designado para eles fazer aqui. Esse é o papel deles. E qual que é o nosso papel? Se defender deles. Então eu acredito que no momento que a gente se permite, porque aí é onde está a chave, é o nosso controle mental, né? No momento que tu sentiu a raiva e o medo, ou pode ser o medo da agressão, tu não sabe, esse tipo de coisa quando gera em ti, baixa o teu padrão vibratório, então tem que ter muito cuidado. Porque quando a entidade negativa assume, meu amigo, você não responde mais por si. Você não responde mais por si. E aí tu faz coisas absurdas, e o pior é que quando tu vai na delegacia dizer, eu tive, que nem esse cara que espancou a mulher, aí eu tive um surto psicótico. Né? Qual que é o problema disso? O problema é que tem gente ruim, má intencionada, né? Que usam desse argumento aí para fazer as atrocidades que eles fazem, que eu acho que é o caso desse lutador de jiu-jitsu aí. Agora, por outro lado, no momento, é sabido, eu sei, que quando tu tá num estado de raiva, tu realmente não comanda mais por si. Só que tu ir lá fazer uma atrocidade, matar um cara no trânsito por causa de uma briga de trânsito, e depois dizer pro delegado, eu tive um surto psicótico, eu sei do que tu tá falando, amigo. Eu sei que no momento que tu teve a raiva, né, tu deixou que alguém comandasse o teu espírito, né? E inconscientemente, é lógico que sem saber disso, né? Só que tu não vai conseguir explicar para a sociedade, pro delegado, eu briguei, eu matei porque eu tive um surto psicótico. Ninguém vai acreditar nisso, embora seja uma verdade. Então, qual é que é a nossa defesa? Não termos surto psicótico. Como que a gente não tem surto psicótico? Né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso tendo um controle mental muito forte. Então nós temos aqui aquelas cenas, né, da questão do futebol. Aqueles seres humanos que estão espancando aquele cara deitado ali, eu não acredito que eles sejam realmente tão ruins, embora alguns possam ser. Mas, de novo, eu acho que naquele momento eles estão totalmente sob o controle dessas entidades negativas. Entendeu? Porque é injustificável um ser humano ter esse tipo de atitude. Vamos ver de uma outra forma. Olha essa... Na verdade, o que gerou esse vídeo foi uma briga por uma vaga de estacionamento, onde um cara, essa semana que passou aqui atrás, o cara sai do carro, um carro branco lá, né, e tal, e discute com outro cara e dá 5 tiros no cara. Aí depois ele vai pra casa, a mulher era advogada, o cara fica lá dentro, dá todo um rolo e tal, enfim, né. Vamos pensar por um seguinte aspecto. Um termina morto, né, com a sua família chorando, né?
O outro termina sendo acusado, né, embora em alguns casos eles possam até alegar legítima defesa, por causa que veio um cara e foi enfurecido pra cima de ti com um pedaço de pau, entendeu? Já batendo no teu carro direto, que é o caso dessa cena que eu tô expondo pra vocês ali. E daí qual que é a tua reação se tem uma arma dentro de casa? Defender a tua própria vida. Né? Então nesse caso aí, como as imagens são claras, um cara se desentende com o outro no trânsito. Pode ser um sinal que o cara cruzou fechado, pode ser uma fechada no trânsito onde tu tá indo, né? O cara fecha. Às vezes tu tem aquela questão do teu ponto cego. Isso aconteceu comigo ontem, gente. Eu tava indo fazer minha fisioterapia pra coluna, né? E eu tava indo assim e o cara da frente foi entrando me fechando. E aí eu só dei um toque na buzina e ele pegou e voltou. O que eu percebi? Ele não me viu porque tem a questão do ponto neutro. Do espelho. Tem um ponto que tu olha pro teu retrovisor, né? E dependendo de onde o carro tá em relação ao teu, tu não percebe ele. Então, além de tu dar uma chegadinha pra frente, assim, né? Onde tu muda esse ponto neutro do espelho, dá uma viradinha rápida de pescoço pro lado, assim, às vezes pode ser interessante, né? Porque se o carro tá bem na quina atrás de ti ali, ele não é pego no teu espelho e tu sem querer vai dar uma fechada no cara. E às vezes tu, involuntariamente, né, dá uma fechada num cara, tu não fez por mal, tu não viu o cara. O cara acha que tu fez de propósito, coisa e tal, e quando vê numa bobagem dessas, dá uma morte, né, dá uma briga dessas de trânsito, onde termina numa morte, e qual é a consequência disso, né? Aí tu vê assim, ó, eu quero congelar essa cena aqui agora para nós fazer uma pequena reflexão em relação a isso, ó. Houve uma dessas situações, não sei qual foi, não sei quem teve culpa, se é o senhor esse do carro branco, se é o cara do carro preto que se acha dono do mundo, ou seja, eu não sei o que aconteceu. E independente disso não vem ao caso. O que nós vamos analisar aqui é as consequências deste fato. Está ali aquele rapaz, né, ele se desentende com esse senhor do carro branco, e o cara do carro preto vai até o seu porta-mala, pega um pedaço de pau, né, e ele tá vindo aqui para agredir esse senhor do carro branco. Pois bem, o senhor do carro branco está armado, ele vai reagir a esse ataque desse cara com um pedaço de pau e vai terminar com a morte desse cara aí. Então eu quero congelar essa cena aqui nesse ponto, antes desse cara ser assassinado, pra gente fazer algumas reflexões. Então vamos ver isso, ó. O cara foi no porta-mala e ele pegou o pedaço de pau. Se nesse momento que ele desceu e foi pegar esse pedaço de pau aí pra agredir o outro cara, se tivesse um colega com ele, ou se tivesse a possibilidade de alguém naquele momento, né, fazer uma pequena reflexão com ele, é claro que isso não existe, e é justamente por causa desse ódio que a gente não reflete, e quando a gente não pensa, não reflete, né, não faz uma análise melhor da situação, a gente fica sobre o jugo do cara que quer fazer a coisa errada, né? Dessas entidades malignas que estão aqui para realmente desencaminhar a gente, né? Então eu imagino que nem esse senhor do carro branco e nem este cara do carro preto fossem talvez pessoas necessariamente más. Mas em função de um desentendimento qualquer de trânsito, a pessoa fica num acesso de raiva, e quando ele ficou a raiva, ele está dominado pelos seres negativos, ele não fala mais por si mesmo. Porque um cara consciente que está conseguindo refletir sobre o assunto, né, ele vai, como um bom jogador de xadrez, ele vai perceber que ao mexer uma peça aqui, são várias consequências que podem acontecer. Né? E o jogador de xadrez, ele sabe que o movimento teu, ele faz um movimento prevendo 3 ou 4 movimentos à frente. E isso não acontece quando a gente está absolutamente fora de si. A gente não consegue ter essa compreensão, a gente não consegue ser um bom jogador de xadrez, prudente, e avaliar as consequências deste nosso movimento. Pois bem, as consequências do movimento deste senhor do carro preto. De novo, não importa quem estava com a razão nessa situação, se era o cara de preto, se era o cara de branco, o que nós vamos analisar é os resultados, o desfecho dessa treta que deu com esses caras aí. Esse senhor do carro preto que está aí com o pau na mão vindo para agredir o outro, né? Será que ele sabia? Se ele tivesse pensado, cara, eu vou lá, eu vou levar um tiro, os meus filhos vão crescer sem pai,
Toda vez que chegar a data do meu aniversário, vai ser uma dor nos meus filhos, na minha esposa, na minha mãe, nos meus irmãos, nos meus amigos, porque eles vão se lembrar da data que eu morri, né? Eles vão se lembrar de mim no meu aniversário e vão se lembrar que eu morri e vão pensar, pô, mas por que que o meu amigo, o meu pai, o meu filho, o meu irmão, por que que ele morreu de uma forma tão absurda? Por que que ele não pensou um pouquinho e não deixou pra lá e não foi, estaria vivo com nós, comemorando, vivendo, né? Então, qual foi o desfecho para esse cara do carro preto? Valeu a pena ele ter ido tirar satisfação com um outro cara? Terminou morto. Ainda que ele tivesse com a razão, né? E esse outro senhor que atirou, ele vai alegar legítima defesa, e os vídeos são claros. Realmente um cara vem pra cima de ti com um pau, se tem uma arma, tu vai atirar no cara, né? E se ele é um cara de bem, é um cara bom também, que tem consciência, né? Como é que vai ser a vida dele tendo matado um ser humano, né? Ele foi um homicida por causa de uma briga de trânsito, gente. Que nem se tu mata um cidadão que está na tua casa ameaçando a tua vida, ameaçando a tua família, que é um cara realmente mal intencionado, são outros 500. Como o próprio Divaldo Franco diz, a gente tem a obrigação de defender a nossa vida e a dos nossos protegidos, né? É outra situação. Agora, quando a gente mata um cara por causa de uma futilidade, gente, né? Então é absurdo isso aí, a gente tem que repensar. Esse senhor do carro preto, tendo uma atitude mental diferente, poderia estar vivo e poderia, de repente, eliminar um sofrimento monstruoso que ele e a sua família passaram. Ele como desencarnado, ainda mais se ele não tinha nenhuma noção de espiritualidade, o cara chega do outro lado todo perdido, numa situação de raiva, de espírito conturbado. Quem tu acha que vai acolher ele lá do outro lado? Né? E outra, essas entidades, o que a gente tem que ter consciência? Essas entidades negativas da 4D, muitos deles espíritos de humanos desencarnados, presos a situações terrestres, que nem os caras são viciados em coisas que tem em coisas terrenas, em coisas materiais, e eles não conseguem abandonar esse plano e ir para adiante, eles ficam por aqui. E aí eles se associam com entidades negativas, eles se ajudam, né, no intuito de... Ah, tu me ajuda a estragar o casamento daquele cara que tá querendo ficar com a minha mulher, com a minha viúva. Eu morri, não aceito que algum outro homem vá lá dormir com a minha mulher depois que ela é minha mulher. Tu entende? Então o cara tem um apego à mulher. O cara não quer que alguém chegue perto da filha dele porque ele tem ciúme da filha. Fica atrapalhando na vida da filha, né? Ou fica atrapalhando a vida do sócio da empresa dele porque depois que ele morreu ele descobriu que o sócio roubava ele. E daí, ou seja, eles não desapegam dos problemas que estão aqui e querem vingança. Ou erroneamente tentando proteger alguém, né? Eles também se associam com entidades negativas, ou seja, é um rolo que rola por aí. E além das entidades, né, que são espíritos humanos desencarnados, que não conseguiram se livrar do plano terrestre, seja por vício em álcool, vício em sexo, vício em drogas, seja por dependência material das coisas que eles conquistaram e não querem abandonar. Nossa, fiquei minha vida inteira construindo essa casa maravilhosa, agora eu morro e vai vir um outro cara morar na minha casa. Não posso deixar isso acontecer. Então tem umas coisas assim dessas pessoas que vivem pela matéria que é absurdo, viu? E além disso, nós temos também entidades que nem são humanos, né? Aí a gente pode tocar nos arcontes. Os arcontes se alimentam de energia negativa. Então agora vamos fazer uma pequena análise por esse ângulo. Um arconte que se alimenta de energia negativa. Quando eles se associam, né? Aí ele, ó, cara, vai lá, ó. Tu buzina no ouvido daquele e eu buzino no ouvido desse. Então estão os dois no trânsito, né? Um sem querer vai lá, faz uma coisinha, dá uma baixadinha porque dá o susto, dá o medo, aí o outro faz um gesto, coisa e tal, aí tu já fica indignado, baixou o padrão vibratório, pronto. As entidades estão com o campo aberto para afetar, para mexer na tua vida. E daí então um vai ficar, né, dá porrada nesse cara, mas que, né, dá um tiro nesse cara, que maluco, o que tá pensando? Aí pro outro tem um pedaço de pau. Não, cara, vou pegar o pedaço de pau e vou quebrar esse magrão no meio, o que tá pensando? Ele acha que ele é o dono do trânsito. Aí né, os caras ficam ali, ó. O que eles lucram com isso? Como a gente sabe, né, que os arcontes se alimentam de depressão, tristeza e tudo que é sentimento negativo, quando eles têm êxito em fazer duas pessoas brigarem e essa briga se transformar num assassinato,
Cara, é um banquete para eles por muito tempo. Porque ele vai se alimentar daquela energia negativa gerada na hora da discussão e ele vai continuar perpetuamente se alimentando de todo o sofrimento das famílias envolvidas, né? Uma porque talvez o seu ente querido está preso porque matou um outro no sinal de trânsito por causa de uma besteira, coisa e tal, e a outra família porque perdeu o cidadão, porque perdeu o pai, o irmão, o filho, por causa de uma briga de trânsito, e aquele sofrimento se perpetua para sempre, entendeu? Então ali os arcontes se alimentando. Então é compreensível entender o porquê das entidades negativas deles ficar incitando a gente a cometer atos violentos, né? E só que a gente não para pensar muito nisso e vai vivendo a vida. Quando a gente se dá por conta desse tipo de armadilha, a gente começa a ficar atento e começa a se preparar psicologicamente para não cair nessa armadilha. Então, meus amigos, o que eu posso aconselhar para vocês é o que eu tenho feito. Uma que eu tenho saído muito pouco de casa, porque o mundo aí fora realmente, né? Então eu prefiro tentar evitar situações. Então eu saio o mínimo possível e procuro ir só para lugar e ficar em contato com a natureza. Não vou mais para lugares badalados, porque aonde tem um número muito grande de pessoas, sempre tem no meio, né? A possibilidade sempre é maior de ter no meio esses caras desajustados que estão prestes a virar alvo dessas entidades negativas, e qualquer coisinha, esses caras vão fazer coisas irracionais e vão perder o controle sobre os seus próprios atos. E depois não vão conseguir explicar pela justiça, coisa e tal. Ou seja, a entidade entra na tua mente, faz tu fazer merda e, querido, depois eles vão embora rindo na tua cara, né? Com o bucho cheio, porque eles se alimentaram da tua energia negativa. Agora quem vai dançar, quem vai se ferrar é tu, meu negão, porque tu não vai conseguir explicar pro delegado tal e qual o cara lá, eu tive um surto psicótico. Não vai colar, meu amigo, e tu vai se ferrar, né? E aí tu vai estar lá na cadeia sofrendo mais alimento pro arconte, né? Então, quando a gente for sair de casa, a gente tem que fazer, né? Pô, mas eu no meu caso, eu tenho estúdio em casa e tenho essa felicidade de não precisar me expor ao trânsito diariamente, esse tipo de coisa, né? O meu estúdio fica embaixo da casa onde eu moro, então isso é uma facilidade muito grande, é uma bênção que a vida me proporcionou. Então, gente, assim, ó, eu quero dizer pra vocês, quem tem que se expor ao trânsito, sair todo dia, conviver com pessoas e multidões, façam sempre antes de sair de casa um trabalho mental, psicológico, uma preparação aonde tu vai dizer pra ti mesmo, cara, eu não vou aceitar deixar o meu padrão vibratório cair, seja por uma fechada de trânsito, seja por um vizinho mal educado, seja por qualquer coisa, mesmo que a outra pessoa esteja fazendo a coisa errada. Pô, o cara botou a roda dele em cima da minha vaga de estacionamento, foi difícil pra mim tirar o carro, pô, é todo dia isso, eu não aguento mais. Cara, tu vai ter que aguentar, meu. Fica, né, isso em algum momento a gente vai se livrar desse tipo de coisa, sabe? Respira fundo, o cara te deu uma fechada no trânsito, pode ser que ele não tenha percebido, tenha feito involuntariamente, e mesmo que o cara tenha feito de propósito, porque é um boçal, porque é um idiota, né? Cara, pede desculpa e deixa o cara aí, mesmo que o errado seja ele. Entendeu? Não interessa, evita qualquer situação, não queira ser dono do mundo e impor porque eu sou mais forte que tu tá errado, eu vou te ensinar na porrada. Não, cara, isso não vai terminar bem. Eu vi algum cara no YouTube fazendo uma reclamação uma vez e ele disse, pô, vou dar porrada nesses caras até eles acreditarem em Jesus Cristo. Eu disse, pô, cara, então tu próprio não acredita em Jesus Cristo. Porque querer ensinar uma crença, ou, né, através da violência, também é uma bobagem. Acho que o cara não se deu por conta da bobagem que ele falou, né? Eu vou bater nesses caras até eles acreditarem em Jesus Cristo. Jesus Cristo te falou, bata nos outros até eles aceitarem o meu nome? Não, né? É totalmente o contrário. Então são pessoas que ficam falando, que estão falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e falam umas coisas tão absurdas que eles próprios não se falam, que eles estão se contradizendo. Vou bater no cara até ele acreditar em Jesus Cristo. Por favor, mas enfim, né? Embora os motivos do cara que falou isso no vídeo até são. O cara tava muito indignado com pessoas que estavam falando. Ele falou isso para um cara que foi lá depois do acidente de Brumadinho, né? O cara disse, votaram no Bolsonaro agora como barro, porque o pessoal do Brumadinho tinha votado no Bolsonaro lá, ou seja, um absurdo. Pessoas assim que realmente, né, falar uma coisa dessas é um daqueles casos dos 75% que o Corrado Malanga fala que não tem alma, porque né?
Enfim, gente, então é a ignorância das pessoas às vezes, né? E foi nesse caso que o cara disse, pô, tem que pegar um cara desse e dar porrada na minha identidade de Jesus Cristo. Não, cara, dar porrada não, definitivamente não é o caminho. Então, gente, finalizando o vídeo, preparação psicológica, faça respira fundo, uma mentalização todo dia de manhã, de noite, antes de tu sair pro lugar aí, ó, tu vai conviver com as pessoas na rua, né? Eu não vou cair em nenhuma fechada de trânsito, eu não vou aceitar baixar o meu padrão vibratório por qualquer coisa que seja. E tá cheia de coisa na rua que vai te fazer ficar com raiva, né? O governante que não ajeita o negócio e daí enche, e daí por causa da corrupção deles é essa coisa, sofrimento imposto pra, né, cara, o que mais tem aí é motivo pra deixar a gente puto, a gente com raiva, sabendo que os portais dos infernos estão abertos e essas entidades estão aí só pra fazer a gente se desequilibrar, no intuito a gente fazer uma merda desse que vai acabar com a nossa vida. Preparação psicológica. Respira fundo, né? E não deixa nada afetar o teu dia. Nada afetar o teu dia. Procura ser feliz. Cria um refúgio mental, um lugar na tua mente onde tu possa, mesmo no meio de um trânsito engarrafado, barulhento, coisa e tal, tu consiga te transportar mentalmente para esse local aonde tu vai conseguir ficar livre, entendeu? Da incidência desses seres malignos negativos que estão aqui só para te fazer sofrer. Então fica dado o recado, meus amigos, e espero que tenha sido compreendida a mensagem. Beijo no coração, gente.